Boa noite. Que a paz e a bênção do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nesses instantes de reflexão, de meditação, de prece, em que aqui estaremos reunidos, para que nos faculte a possibilidade de conhecermos um pouco mais o seu Evangelho, as instruções dos Espíritos, para que possamos com isso facilitar a nossa existência, melhorarmos o nosso relacionamento, conhecermos-nos interiormente, sabermos os objetivos e as propostas da nossa existência. Essa é a finalidade, vivermos bem, vivermos melhor, termos mais paz, mais harmonia, mais serenidade e podermos tocar a nossa vida, porque os impropérios, as dificuldades, as vicissitudes, nós já sabemos que estão presentes, não é? Como combatê-las, como melhorá-las, como aprimorar a nossa existência é uma questão mais de conhecimento, de entendimento, que a doutrina espírita nos traz, né? Então, o tema que nós trouxemos para a reflexão essa noite, ele denomina-se a força da palavra. E eu convidaria os senhores a uma reflexão no seguinte aspecto: quantas vezes uma palavra mudou nossa vida? Quantas vezes as palavras que nós pronunciamos trouxeram os nossos irmãos aos nossos corações? E quantas vezes essas palavras que nós expressamos expeliram esses irmãos do nosso coração? Veja que é um sentido bastante cristão aquilo que nós podemos interpretar como a palavra. A palavra que pode nos unir, a palavra que pode nos favorecer, a palavra que pode nos ajudar e a palavra que pode nos repelir, que pode nos afastar, que pode criar dificuldades e desavenças em nossos corações. Então, a palavra tem um poder extremamente forte. E atrás dessa palavra, muitas vezes, com certeza, vem o nosso sentimento. Ele pode ser carregado de amor, de compaixão, de benevolência, mas ele pode vir carregado de ódio, de vingança, de desamor, de incompreensão. Porque Jesus nos diz, né, que nós nos manifestamos com aquilo que está no nosso coração. E quando nós expressamos a palavra, nós, em relação àquele irmão, nós vamos estar expressando os nossos sentimentos. Então, a palavra é realmente uma força dominadora, que ela é construtiva e, ao mesmo tempo, destrutiva. Porque cada uma das pessoas tem a sua sensibilidade, tem o seu entendimento. E nós precisamos, no expressar das nossas palavras, sabermos também com quem nós estamos falando. E tem pessoas que muitas vezes não se importam com aquilo que a gente fala. Mas tem muitas pessoas que dão um valor muito grande àquilo que a gente fala. Então você ter uma moderação, você ter um equilíbrio, você ter uma ponderação é extremamente importante no momento que você vai se expressar. Até saber, tentar conhecer com quem você está falando, né? Porque muitas vezes a gente imagina, dentro da minha casa, na minha família, na convivência dos meus filhos, da minha esposa, a gente se expressa de toda forma, de toda maneira, a gente se entende, às vezes um pouco mais serenamente, às vezes um pouco mais abruptamente, mas será que essas palavras, às vezes, mesmo dita com um pouco mais de consciência de quem as recebe, não fere, não machuca, não fica uma mágoa, não fica um ressentimento? Né? Porque a gente vai, não, mas é a pessoa da família, a gente fala. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu preciso falar umas verdades, essas verdades precisam ser ditas, que a pessoa precisa ouvir isso. É construtivo isso? É edificante? Imagine a nossa luta, nós espíritas que temos esse conhecimento,
e sabemos que nós temos que vencer as nossas más inclinações, como nos instrui Kardec nos seus ensinamentos, se nós deixarmos passar sem nos apercebermos as palavras que nós temos que se expressar, que dizer, que falar, sem ter esse cuidado. Muitas vezes procuramos fazer melhor, ser melhor, construir melhor, edificar melhor. Mas num momento de ímpeto, num momento de desespero, de aflição, ou de incontrole, ou de falta de atenção para conosco, falamos coisas que não deveríamos ter falado. Nos expressamos em palavras que não deveríamos ter nos expressado. Imaginemos quantas dificuldades nós já passamos em nossas existências, em nossas vidas passadas, por termos proferido palavras ou termos promovido circunstâncias, discussões e desentendimentos que nos trouxeram mágoas e marcas nos nossos espíritos até a vida presente. Porque se ainda nos encontramos neste planeta de provas e expiações, necessitados que somos de um progresso, de uma evolução, de um aprimoramento, é porque nós não conseguimos acumular nos nossos espíritos somente benefícios e virtudes. Com certeza estamos trazendo no bojo desse espírito as nossas deficiências de vidas passadas. E elas com certeza também foram formadas por aquilo que nós dissemos, pelos conflitos e pelos confrontos que nós tivemos em vidas passadas, que carregamos hoje no bojo dos nossos espíritos essa necessidade de reparação. E quão difícil é para nós vencermos o nosso orgulho, nós vencemos o nosso egoísmo, compreendemos muitas vezes que nós erramos realmente, nós não deveríamos ter falado o que nós falamos. Nós ferimos, nós machucamos, nós levamos um sofrimento àquela pessoa, uma dor, uma tristeza. E quantas vezes nós nos arrependemos disso? E quantas vezes nós não temos uma sensibilidade para pedirmos desculpa, para repararmos aquilo que nós falamos, né? Para não deixar que isso se transforme numa mágoa ou num sentimento mais profundo. Então, a palavra a qual nós precisamos na nossa vida, tá, termos como proposta, como ideal, é aquela palavra que constrói, aquela palavra que une, a palavra do amor, a palavra da compreensão, a palavra da fraternidade. Se nós formos considerar que todos nós temos desavença, desentendimentos, a nossa existência seria uma perene briga e discussão com todo mundo, porque todos nós temos defeitos. Não existe nesse mundo atual que nós estamos vivendo, de provas e expiações, alguém que seja um espírito elevado, ou seja um espírito puro, ou que não tenha necessidade de reparos e de reconstrução. Então a palavra hoje talvez seja a forma mais fácil, mais próxima e mais capaz de nos ajudar a nossa evolução. Falarmos pelo bem, para o bem e com o bem. Construindo, construindo e construindo. Ah, mas a pessoa falou alguma coisa para mim, eu não posso deixar passar, eu tenho que revidar, eu tenho que falar. Existe uma passagem interessante, né? Que ela diz que a gente precisa passar as palavras por 3 filtros, né? Primeiro é aquilo que eu estou falando é de interesse. Hoje a gente vive muito isso, né? Tem muitas coisas que a gente lê na internet que não tem sentido nenhum, não tem objetividade nenhuma e a gente se preocupa com aquilo, a gente se fia àquilo e já emite a nossa opinião. Então a palavra tem necessidade, aquilo que eu estou dizendo tem sentido, tem valor, tem representatividade, tem significado? Não tem. Isso é construtivo, realmente é edificante? É bom ouvir? Não, também não é interessante. E essa palavra realmente,
ela vai trazer um sentido melhor para mim na minha vida? Não, também não vai. Então, por que dizer? Por que falar? Não é? Passar sempre a palavra pelo filtro da razão, pelo filtro do entendimento, pelo filtro da compreensão, né? Aí ele diz assim também, no Evangelho nós encontramos a dimensão espiritual da palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo está implícito que somos responsáveis não apenas pelos atos, mas também pelas palavras. Eu até complementaria, dizia que muitas vezes as palavras acabam nos levando aos atos. As palavras de amor levam-nos aos atos de ação, de compreensão e de entendimento. As palavras amargas levam à situação de desentendimento e de desconforto. Então, termos realmente na nossa vida a necessidade de compreendermos o poder da nossa palavra para que ela não se transforme em atitudes que mais tarde nos criarão mais adversidade, né? Jesus adverte, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:32. Nós sabemos que é muito difícil para nós hoje mantermos um equilíbrio 24 horas por dia, em todos os momentos da nossa vida. Nós sabemos que nós temos sempre as adversidades que estão ao nosso lado. Nós temos a nossa irritabilidade, muitas vezes a nossa falta de compreensão e de entendimento, uma situação mais triste que sucede conosco, um abatimento, muitas vezes uma interferência, uma influência espiritual também, que tudo isso descompassa o nosso equilíbrio, nos tira a harmonia do nosso espírito. E nós acabamos, então, nos manifestando de uma forma totalmente diferente daquela que deveríamos nos manifestar. Mas, como nós vivemos e sabemos num mundo de provas e expiações, e a lição que nós temos que aprender nessa existência é justamente a do equilíbrio e da harmonia. É interessante que, na época da filosofia grega, né, na proposta de Aristóteles, Platão e Sócrates, absorvido também pelo cristianismo, nós tínhamos 4 virtudes cardeais, desenvolvidas pela filosofia grega 400 anos antes de Cristo. A virtude da prudência, a virtude da fortaleza, a virtude da justiça e a virtude da temperança. Essas virtudes depois foram agregadas juntamente com as virtudes teológicas, que foi a virtude que Jesus nos deixou: fé, esperança e caridade. Então, essas 4 virtudes desenvolvidas pela filosofia grega e se agregaram depois ao cristianismo, porque são virtudes realmente consistentes e de desenvolvimento para os nossos espíritos, existe lá a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? A temperança é a virtude do equilíbrio, né? Da harmonia, da sintonia, onde tudo que a gente vem a fazer, devemos pensar em fazer na justa medida, né? Temperança vem da palavra temperar, né? Se a gente coloca muito sal na comida, salga não serve. Se não coloca muito sal, se não coloca sal nenhum, a comida também não fica saborosa. Então, é você ter a justa medida exatamente para o seu comportamento. E quando que você consegue essa justa medida? Quando você tem o conhecimento realmente do que é a vida, do que é a vivência, do que é a experiência, do que é o conhecimento, do que é o relacionamento, né? Porque quando nós entendemos que nós vivemos para poder servir, que seria a obra maior dos nossos espíritos, instruída por Jesus, esta serviência, ela nada mais é do que atender à necessidade do nosso semelhante. Nós vivemos aqui a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual está na figura do nosso semelhante.
É ali onde está o sentido da nossa existência. Nós para com eles e eles para conosco, né? Porque a máxima de Jesus, ela é bem clara, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele resume toda a síntese da nossa existência. E essa síntese, na realidade, exige o quê? O equilíbrio em relação a tudo quanto falamos, a tudo quanto fazemos, a tudo quanto projetamos na nossa vida. Fazermos isso com uma harmonia, com conhecimento, com equilíbrio interior. Sendo que desses o mais importante, o mais fundamental, sem sombra de dúvida, mais do que os pensamentos, mais do que as atitudes, mais do que as ações, é a palavra, porque a palavra expressa exatamente aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes nós podemos criar muitas adversidades e muitos problemas se nós não tivermos uma medida certa para essa palavra, né? Muito bem. Encontrar a justa medida das coisas. Na visão espiritual, ela significa equilíbrio, domínio e moderação. Equilíbrio, domínio e moderação. Quando nós nos pegamos assim, numa situação de ímpeto, né? Que nós sofremos alguma ofensa, alguma agressão, algo que nos tira do sério, a nossa primeira reação é, sem dúvida, de devolver essa agressão na mesma intensidade, porque nós ainda não temos a condição de refletir para entender por que meu irmão fez isso, por que ele me agrediu, qual o sentido dessa agressão, o que ele quis dizer com isso, onde foi que eu errei, de que forma foi que eu consegui constituir essa adversidade. Se nós pararmos para fazer essa reflexão da agressão que nós recebemos, o motivo, a situação que nos encontramos para que ela fosse a nós dirigida, só esse fato já ameniza o retorno dessa agressão, dessa palavra, dessa imposição. Só o fato da gente refletir já é o suficiente para que a gente possa começar a estabelecer em nossos corações sentimentos de compreensão e de entendimento. Porque é interessante assim, né? A gente sempre se instrui para que a gente aceite as agressões, que a gente possa conviver com os nossos irmãos em paz, principalmente na nossa casa, nos nossos familiares, naqueles que nos acompanham nesta jornada espiritual. Estamos sempre zelando por isso para sermos moderados, não sermos agressivos. Mas, num determinado momento, as coisas fogem de controle. A gente acaba realmente se expressando de uma forma que não deveria. Aí nós nos criticamos, nos aborrecemos, nos contrariamos. Mas é importante lembrarmos o seguinte: eu me esforcei para isso. Eu tentei não fazer com que o meu ímpeto desse uma resposta mais agressiva, mas eu não consegui. Mas fica no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso espírito, essa tentativa de ser melhor, de progredir, de valorizar-se, de conviver em harmonia. Todas as vezes que nós nos esforçamos e não conseguimos realizar esse intento, não devemos nos criticar. Não devemos achar ruim, nem nos censurarmos. Devemos sim nos dizer: bom, desta vez eu não consegui, mas na próxima eu vou conseguir. Porque já tem uma semente plantada, eu já instruí-me nessa situação. Não é o fato, né, de você ter
sido derrotado, digamos assim, nesse acontecimento, que você vai voltar ao zero. Não, você não volta mais ao zero. Porque você já se educou, você já procurou se instruir nisso. Embora não tenha vencido. Mas ficou a proposta de vencer no próximo acontecimento. Então isso é uma sequência e nós evoluímos exatamente dessa forma. É dessa maneira que o nosso espírito vai crescer, que vai se tornar um espírito de luz, como Jesus nos diz, né? Brilha a vossa luz. Essa luz já está aqui dentro, já está na centelha. O nosso espírito já está pronto para ser um espírito igual ao de Jesus, como ele mesmo nos diz. Vós podeis fazer o que eu faço e mais. Então, essa educação, essa formação espiritual que nós vamos fazendo gradativamente, paulatinamente, é a nossa evolução. Nós não vamos evoluir no estalar de dedos porque nós decidimos fazer uma grande caridade, uma grande obra. A nossa mudança é lenta e gradativa. Por quê? Nós somos espíritos imortais. Nós já lemos o Evangelho de Jesus. Nós já vimos todas as suas instruções e todos os seus ensinamentos. E nós vemos que para nós praticarmos tudo aquilo quanto Jesus nos deixou, nós vamos ter que nos esforçar bastante para que nós possamos encontrar esse caminho. Mas nós encontraremos e nós nos acharemos e nós seremos um dia espíritos celestes, espíritos puros. Porque essa é a proposta que Deus tem para conosco. E por mais que a gente não queira, por mais que a gente não esteja interessado, por mais que a gente queira procurar os desvios da vida, andar pelas variantes, nós retornaremos à estrada principal. Podemos sair novamente? Retornaremos à estrada principal. Então, quanto mais a gente puder, como nos diz Jesus, orai e vigiai, para não vos deixeis cair em tentação, é um benefício nosso. Essa educação espiritual é a essência da doutrina espírita. Quando Jesus nos disse que mandaria o Espírito Consolador para que nos trouxesse a verdade, e essa verdade ficasse conosco pela eternidade, imagina, esta verdade que nós conhecemos agora, com a vinda de Jesus há 2000 anos, outros irmãos em outras esferas já as conheceram há muito mais tempo do que nós. Nós hoje vivemos num mundo de provas e expiações, já foi um mundo primitivo, né? Vai depois ser um mundo ditoso, depois um mundo celeste, mas hoje é aqui. E muitos irmãos nossos, hoje o pouquinho que nós já conhecemos hoje do Evangelho de Jesus e nós pudermos nos aplicar, esses irmãos já conhecem há uma eternidade de tempo. Como Jesus, por exemplo. Né? Essa sabedoria toda que Jesus nos transmitiu é a sabedoria que vem de Deus, nosso Pai. Jesus, como nós, começou também galgando passo a passo, momento a momento, evolução a evolução, processo a processo, até chegar nessa eucitude que chegou. E talvez outros espíritos em outras esferas maiores do que Jesus, porque quando Jesus diz, vós podeis fazer o que eu faço, e mais, esse e mais significa que nós podemos fazer mais do que Jesus fez. Então, imaginemos nós, né, na situação que nós estamos hoje, vivendo os nossos conflitos do dia a dia, os nossos parcos e pequenos desentendimentos de família, de trabalho, de sociedade, né? A gente amanhã ou depois não ser mais nada disso, sendo realmente os espíritos aos quais nós estamos fadados a ser espíritos de luz, espíritos de amor, espírito de caridade. Então, assim como nós hoje necessitamos destes benfeitores espirituais que vêm e estão aptos e prontos a nos ajudar,
nós também um dia estaremos aptos e prontos a ajudar outras esferas espirituais. Essa é a sequência, essa é a vida, essa é a existência. Todos nós nos transformaremos um dia. Por isso, não criarmos adversidades, não levarmos desta vida, desta existência, nesse momento, né, que nós estamos aqui reunidos, nós estamos aprendendo, né, tentando ser melhor, tentando não fazer o mal, tentando não criar adversidade, tentando não criar problema, tentando não trazer mal para nós mesmos. Estamos nesta tentativa, né? E com certeza isso nós haveremos de vencer, né? Porque esses benfeitores espirituais, esses amigos do plano espiritual que nos orientam, que nos assistem, que nos instruem e nos intuem, eles estão sempre ao nosso lado, sempre prontos a nos ajudar, sempre prontos a nos favorecer. Então, nesse momento em que a gente tiver algum constrangimento, algum problema, que a gente possa lembrar que realmente a gente não precisa falar dessa forma, né? Porque uma outra forma também de você não revidar o que a pessoa te fala é o silêncio, né? Eu acho que o silêncio é a melhor resposta que você pode dar. A pessoa fala alguma coisa para você, você não fala nada. Você acaba levando essa pessoa a refletir o que ela falou, porque você não revidou, simplesmente isso. Ficou quieto. Será que ele ficou quieto porque ele aceitou, porque ele é isso mesmo? Ou ele não aceitou porque ele não é isso e quem falou fui eu e eu realmente que errei? Então fica o conflito para a pessoa. Quando você revida, você traz o conflito também para você. E quando você silencia, quem fica com o conflito foi quem expressou a palavra, quem colocou a flecha para fora, né? Então, a doutrina espírita tem esse benefício, né, que é realmente muito expressivo, né? É nos fazer refletir sobre tudo isso. Não é somente, exclusivamente, você seguir o Evangelho, você ser cristão, você promover a caridade, você promover o bem, você promover a justiça. É também você entender o papel que você tem, a sua representatividade no contexto do universo. A gente fala, mas eu sou somente um, o que eu falar, ninguém se importa. O que eu fizer, ninguém se importa. Ninguém está dando valor. Muito pelo contrário. Todos nós somos uma centelha divina, nós somos obra do Criador. Todos nós temos significado e importância. Quando nós promovemos atitudes de luz, atitudes de paz, atitudes de amor, Deus nosso Pai se engrandece, se enobrece com aquilo que seu Filho está fazendo. Quando nós nos expressamos errada e equivocadamente, e até agressivamente, Deus nosso Pai não vai nos censurar, não vai nos criticar, não vai nos apontar o dedo. Ele simplesmente vai esperar que as suas leis divinas sejam realmente praticadas. E se nós conseguirmos praticar essas leis divinas, com certeza agradaremos a Deus nosso Pai. O que Jesus fez desde o momento em que ele encontrou com seus discípulos e começou a pregar o seu evangelho, que foram em 3 anos que ele aqui esteve conosco? Só falou do amor de Deus. Só se referenciou a Deus. Só serviu a Deus. Embora tivesse tantas necessidades, tantos comprometimentos no mundo material, mas ele nunca, em momento algum, em situação alguma, esqueceu de Deus. Porque ele sabia a força do Pai para ajudar a nos promover, ajudar a nos modificar.
Então, se Jesus tinha essa consciência, é a mesma que nós devemos ter também, né? E no momento em que nós precisarmos desse socorro, desse amparo, tenhamos certeza que Ele está pronto a nos ajudar, através dos seus benfeitores, através daqueles que estão conosco neste mundo de provas e expiações. Tem uma passagem realmente, né, que é muito interessante, quando Jesus está por ali e trouxeram até ele a mulher adúltera, né? E a colocaram ali perante Jesus e disseram: as leis de Moisés manda que nós a apedrejemos. Jesus poderia ter tido outro comportamento, né? Como? Quem vocês pensam que são para ter uma atitude dessa? E começar a apontar, até se quisesse, a deficiência e o erro de cada um. Jesus podia fazer isso. Ele tinha capacidade moral e espiritual, porque ele podia ler o contexto encarnatório daquela pessoa, pelo seu poder e pela sua luz. Então, Jesus, serena e calmamente, falou o quê? Uma frase famosa, né, que ficou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Dentro de uma sapiência, de uma serenidade e de uma sabedoria. Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos eles foram saindo, né? Um a um. Diz até que os mais velhos saíram primeiro, né? Que provavelmente eram aqueles que estavam com a consciência um pouco mais pesada. E depois foram todos. E aí Jesus falou: onde estão aqueles que te acusaram? Se foram. E aí Jesus: então vás tu também, não peques mais. Então, se nós tivermos o Evangelho de Jesus como base e instrução e conhecimento para os nossos espíritos, nós podemos ter certeza absoluta que no momento que nós precisarmos revidar de alguma forma e tivermos a paciência de pedir aos bons espíritos que nos ajudem, nós evitaremos muito conflito na humanidade. Muito. O problema é que nós ainda não temos esse tato para conosco, né? Se nós conseguíssemos refletir um pouco, por uns segundos que fosse, quanto que nós poderíamos já ter evitado hoje em toda a humanidade. Por que surgem as guerras? Não, mas a guerra surgiu, mas a gente precisa sentar para negociar. Vamos negociar. Mas que negociação é essa que não resolve nada e as bombas explodem? O que falta nessa negociação? Que consenso falta? Porque quando nós explodimos e nós levamos uma situação de desconforto ao nosso irmão, nós precisamos pensar o seguinte: será que eu consigo sanar isso nesta encarnação? Tem coisas que nós trazemos de vidas passadas, né? E tem outras que nós adquirimos nessa própria existência. Fatos que nós vemos muitas vezes aí pela imprensa, pela internet, de situações de um conflito de destruição, de desagregação de famílias, de sofrimentos humanos. Esses irmãos, com certeza, estão acumulando nos seus espíritos as necessidades das colheitas da próxima encarnação. E se nós conseguirmos, nesta existência, sabermos que nós não temos nenhum inimigo, eu não tenho ninguém que não goste de mim, eu não tenho ninguém que eu tenha maltratado, eu não tenho ninguém que eu me lembre que um dia eu ofendi.
já é um grande passo, porque nós não vamos mais entrar em débito, né? Vamos sanar os débitos que nós temos, mas não vamos mais acumulá-los. Então, isto se sucederá vida após vida, momento após momento, né? E nós temos certeza absoluta que uma das situações que nos deixaram tanto quanto mais perplexos nesses acontecimentos foi justamente a questão da palavra, né? Que ela deve realmente ter criado muitas adversidades. A palavra pode construir ou pode destruir. Uma palavra levantar um espírito abatido, reconciliar uma família, evitar um escândalo. Tudo isso a palavra pode nos ajudar, a palavra pode nos construir. Ela pode destruir amizades, criar ódio e espalhar discórdia. Isso também a palavra pode favorecer. De toda palavra ociosa que o homem disserem, darão conta no seu juízo final. De todas as palavras ociosas que os homens disserem, darão conta no juízo final. Nós imaginamos que muitas coisas que nós falamos e não nos apercebemos do que essa palavra tem de significado, do que essa palavra realmente promoveu daquilo que está na consciência dos nossos espíritos. Não estou falando mais em relação às pessoas, estou falando em relação a nós mesmos. Muitas coisas nós falamos, ou nós nos propomos, ou nós nos exigimos em circunstâncias bastante adversas, bastante constrangedoras. Estas palavras que nós professamos, elas estão conosco, foram ditas por nós. E somos nós os responsáveis. Tudo quanto sair da nossa boca é responsabilidade nossa. Muitas vezes uma opinião que nós emitimos sobre um fato, que não é algo que é construtivo, não é algo que não é edificante. Nós somos responsáveis. Mas eu só dei uma opinião. Mas você criou a adversidade, você criou o problema. Porque toda palavra tem um sentido, toda palavra tem um valor. Porque ela é expressa por nós, ela é expressa pelo Espírito. Então, se eu emito uma opinião, se eu dou um palpite, se eu falo alguma coisa, mas eu só dei uma opinião, eu só falei, não, você é responsável também por aquilo que você falou. Então, para a gente poder ter uma dimensão realmente do qual é o poder e o significado da palavra. O quanto nós temos que estar atentos e preocupados em todas as vezes que a gente tiver que falar alguma coisa, né? Aí diz também, por isso Jesus alerta no Evangelho, de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Aqui não se trata de um castigo divino, trata-se da lei da consciência. Cada palavra produz uma vibração. Cada palavra produz uma vibração. Nós falamos, não, mas eu só falei por falar. Não. O que você falou promoveu uma vibração. Se foi algo que você falou dentro de um contexto de sabedoria, de conhecimento, de promover união, agregação, conhecimento, é uma coisa. Está dentro daquele contexto divino, vamos dizer assim, até do fluido cósmico universal. Aquilo que você disse que criou a adversidade, embora tenha sido opinião, ela está em conflito com esse contexto. Então, a doutrina espírita nos mostra, né, com bastante profundidade, né, o que é realmente os nossos sentimentos, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas sensibilidades, né? É algo realmente assim
Ele diz, mas então amanhã eu vou ter que ficar mudo, não vou falar mais nada, porque senão eu vou me comprometer. Não, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Você vai ter que continuar a sua vida. Mas aonde está essa melhoria e esse progresso? Vai estar exatamente em separar o joio do trigo. Saber o que eu posso, necessito e devo, e o que eu não preciso, não tenho necessidade, não faz parte. Para que a gente não crie realmente para nós problemas e adversidades maiores, né? Então, aqui é onde eu queria chegar. Aquela hora eu não expliquei direitinho. Ele diz assim, antes de passar a palavra, antes de emitir a palavra, né, passá-la por 3 filtros. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Estou repetindo algo sem certeza? O espírito da palavra, o filtro da verdade. Estou repetindo algo sem certeza? Segundo filtro, é necessário? Que é apenas crítica ou fofoca? Terceiro, é caridoso? Ou pode ferir alguém? Então, esses são os 3 filtros: a verdade, a necessidade e a caridade. A verdade é verdade mesmo? Porque às vezes as coisas chegam para... Hoje se fala muito em fake news, né? Fake news, fake news, fake news. E onde está a verdade? Você daqui a pouco você não acredita em mais nada. Porque você acaba deixando se levar por essa onda de pensamentos, de expressões, né? Então, essa verdade passa a ser descaracterizada. Ela não tem mais um sentido, porque todo mundo omite sua opinião com base nos seus pensamentos, nos seus entendimentos, nas suas ideologias. O segundo filtro, é necessário? Eu devo levar isso adiante? Devo promover isso? Devo passar adiante isso que me foi dito? Se não é verdade, mas eu nem sei se é ou não. Então, se eu não sei, não devo me expressar. E a terceira, é caridoso? Está fazendo bem a alguém? Está construindo, está edificando sentimentos e corações? Né? Então, quando nós tivermos realmente que expressarmos nesse sentido, como nos tem que passar pelos 3 filtros, né? Da verdade, da necessidade e da caridade. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior modelo de temperança. Mesmo nas situações mais difíceis, não respondeu agressivamente. Jesus nunca respondeu agressivamente. Ele sempre procurava falar no sentido de amenizar os impactos que estão sendo expressados, esclarecer e ensinar. Né? Ameniza, tá? Esclarece e ensina como tem que ser. Então, não há agressividade, mas há compreensão, há entendimento. Né? Não revidou ofensas. Isso Jesus, com certeza, nunca faria, né? Revidar ofensa. Quando o Espírito se torna de grande luz, de grande amor, no trato com espíritos de menos conhecimento, de menos aprendizado, de menos experiência, esse espírito não tem outro sentido que não seja ajudar, que não seja promover o amor, que não seja promover a compreensão. Porque já se elevou, já tem o conhecimento. Não vai deixar se macular, não vai deixar se ferir por algo que alguém disse ou que chegou a ele que não era a expressão da verdade. Então, a elevação do espírito, automaticamente, ela já nos afasta de qualquer sentido, de qualquer agressividade.
Se a gente quiser saber mais ou menos como é que está o nosso grau de evolução, basta que a gente converse com as pessoas e as pessoas falem conosco. Por aí a gente vai tirar uma ideia mais ou menos, né? Talvez o silêncio, como nós já dissemos, seja a melhor escolha. A caridade também se pratica pela boca. A caridade também se pratica pela boca. Sem sombra de dúvida, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu não posso fazer a caridade, eu não tenho posse, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como favorecer alguém. Uma pessoa que está em necessidade física, será que é só necessidade física mesmo? Ou talvez uma palavra de apoio, uma palavra de orientação, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de luz beneficia essa pessoa. Jesus nos disse, nem só de pão viverás. Talvez quem precise hoje do pão, precise muito mais da palavra do que propriamente dele. Então, nós temos o poder de transformar as pessoas, né? Emmanuel nos diz que nós devemos ser a farmácia do nosso semelhante. E levarmos ao nosso semelhante somente um remédio de cura. Se nós levarmos um remédio que não seja o remédio de cura, nós estamos matando o nosso semelhante. Então, não podemos levar ao nosso semelhante o veneno, né? Então, sermos a farmácia do nosso semelhante. Nós somos espíritas. E nós somos conhecedores do Evangelho. E nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Nós levaremos os ensinamentos de Jesus a muitos irmãos nossos, assim como Jesus o fez no começo, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Porque Jesus, quando aqui chegou sozinho, né? Só Jesus tinha a palavra que mudou o comportamento moral da humanidade quando ele disse, perdoai os vossos inimigos. Este ensinamento de Jesus é um ensinamento que mudou o comportamento moral da humanidade. E Jesus trouxe este ensinamento que era o seu conhecimento amplo espiritual sozinho. Aí então ele saiu a convocar os seus discípulos, né? Foi lá buscar Simão, André, Levi, Bartolomeu, Tiago. Foi buscando todos estes irmãos. E o que Jesus tinha para oferecer como mudança, como transformação? Palavra. Só a palavra. E Jesus não deixou nada por escrito. Quem deixou foram os seus evangelistas. E desses 12 apóstolos que Jesus convocou, esses 12 saíram a pregar. E depois nós temos o episódio também dos 500 da Galileia, né? Que também foram ao Monte Tabor, onde teve a transfiguração de Jesus. E lá também eles receberam instruções. E esses 500 da Galileia saíram também a pregar e a ensinar o Evangelho de Jesus através da palavra. E desses 500 da Galileia, de Jesus, dos 12 apóstolos, dos 500 da Galileia, chegou até nós. Então nós somos discípulos desses discípulos desses discípulos. Porque foi através deles, da palavra de Jesus, que ficou marcada, registrada nos seus evangelhos, que nós chegamos até hoje com esse conhecimento. Então, a palavra tem força ou não tem força? Jesus, né, nós sabemos a sua excelsitude, o seu amor, a sua benevolência. Foi um espírito tão importante, tão marcante, né,
que a humanidade foi dividida em dois períodos, né? Antes dele e depois dele. Porque depois dele, tudo se modificou. Tudo. A moral, a ética, os bons costumes, o respeito, a justiça, o amor, a caridade, tudo isso que estava na palavra que Jesus proferiu inicialmente aos seus apóstolos e depois todos aqueles que foram os seus seguidores e que puderam levá-la adiante nas suas instruções e nos seus esclarecimentos e orientações. Então, nós somos esses irmãos hoje, porque nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a obra de Jesus, conhecemos os seus ensinamentos. Então, a minha palavra, que seja a minha palavra, o encaminhamento à luz do meu irmão. Porque a única preocupação de Jesus e depois dos seus discípulos e todos os outros que vieram depois, era que realmente aquilo que ele nos deixou como instrução, como ensinamento, fosse realmente seguido, fosse realmente executado. Porque Jesus nos deixou muito mais do que esse evangelho que foi escrito. Hoje nós temos aí obras, por exemplo, de Humberto de Campos, de Eurípides de Marçanu, que nos traz à luz muitas instruções que Jesus deixou, fatos que ocorreram com Jesus e que não ficaram registrados no evangelho. Porque foram 3 anos de orientação, de esclarecimento, segundo uma informação que eu li, que se tudo aquilo que Jesus deixou nesses 3 anos fosse escrito, naquela época não tinha papel suficiente para poder escrever. Porque a palavra de Jesus, de construção, de edificação, de amor, de caridade, de benevolência, era 24 horas por dia. Jesus não perdia tempo para falar absolutamente nada que não fosse de construção, de edificação, de auxílio, de orientação, de esclarecimento. Por isso, quando nós dissemos que a nossa palavra, muitas vezes, que nós imaginamos que ela não tem um sentido, não tem uma expressão, tem sim, tem muito mais do que a gente possa imaginar. Então, aquilo tudo que Jesus nos deixou, deixou através da palavra. E a força da palavra, hoje, vai transformar um planeta de provas e expiações num planeta regenerado. Essa palavra, esse evangelho, essa instrução. Então é muito importante que a gente tome isso como um parâmetro na nossa vida. O parâmetro da palavra. O parâmetro da palavra da edificação, da construção, do erguimento. Né? E possamos então trabalhar isso, porque será exatamente através desta palavra que nós nos tornaremos espíritos de luz. Muito mais do que as nossas atitudes, as nossas palavras, que foram as mesmas que edificaram os discípulos de Jesus, né? Então, eu preparei aqui, só para a gente finalizar, que aqui tem algumas outras instruções também, que a gente já conversou. Aí eu peguei algumas frases, por exemplo, né, de pessoas que mudaram o mundo, né? Jesus Cristo, amai os vossos inimigos. Mahatma Gandhi, líder da independência da Índia, ele disse: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Palavras, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Martin Luther King, quando ele falou: eu tenho um sonho, né? I have a dream. Então, era uma expressão também que ficou muito marcada. Nelson Mandela também, um pacificador. A educação é uma arma mais poderosa que você pode usar
para mudar o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa. Se o ódio é aprendido, o amor também pode ser ensinado. Isso aí são palavras de Nelson Mandela. Abraham Lincoln, quando ele disse: quase todos os homens suportam a adversidade, mas se quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Allan Kardec, fundador da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Toda palavra que não tem caridade perde seu valor espiritual. Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se essas palavras todas não tivessem sido professadas, que entendimento nós teríamos? O que seríamos de nós? Qual seria a base da nossa instrução, do nosso crescimento, da nossa valorização espiritual? Se essas palavras não fossem professadas por estas pessoas e por outras tantas, né? Porque hoje nós temos aí irmãos aí que nos deixam conhecimentos e entendimento muito grande da doutrina espírita. A temperança na palavra, para fechar, gente, eu vou ler esse trechinho aqui que eu achei muito interessante. A temperança na palavra evita feridas que o tempo nem sempre consegue apagar. A temperança na palavra evita feridas que o tempo nem sempre consegue apagar. Vou tirar um pouquinho o óculos, meio atrapalhado aqui. Todos nós estamos aprendendo. Ainda erramos na palavra, ainda falamos sem pensar, ainda ferimos pessoas que amamos. Mas o Evangelho nos convida ao progresso. Se quisermos medir nossa evolução espiritual, basta observar 3 coisas: como pensamos, como sentimos e principalmente como falamos. Porque a palavra revela quem somos. Que possamos sair daqui hoje com um propósito simples: fazer da nossa palavra um instrumento de paz. Que nossas palavras consolem quem sofre. Que nossas palavras levantem quem caiu. Que nossas palavras levem esperança a quem perdeu a fé. Que nossas palavras sejam sempre semente de luz. Uma frase também atribuída a Chico Xavier: palavra é uma força da alma. Quando iluminada pelo amor, transforma o mundo. Quando a palavra nasce do Evangelho, ela não é apenas discurso, ela se transforma em serviço. Então, sirvamos ao nosso Mestre Jesus, às nossas casas espíritas, aos nossos benfeitores espirituais, através daquilo que Deus, nosso Pai, nos deu de graça. E dai de graça o que de graça recebestes. E o que nós temos de graça? A palavra. Essa nós podemos abastecer o coração de todos os nossos irmãos. Quando pudermos ter esta oportunidade, não deixemos de fazê-lo, né? Porque com certeza isso ajudará a construir os nossos espíritos. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço o convite aqui da casa, e que a paz do Senhor esteja em nossos corações, agora e sempre.